Senhor, por tua graça também revelada não só a Jesus, mas a nós, os teus filhos, porque nós podemos crescer diante do Senhor. Podemos crescer em graça, podemos crescer também diante dos homens, encontrar graça, favor diante dos homens. A tua palavra nos garante isso. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos aspectos verdadeiros e tremendos da tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor já decretou em sua palavra ao nosso favor. Obrigado por todas as coisas que já fizestes e ainda vai fazer, inclusive hoje nos momentos que nós vamos orar, porque eu sei que o Senhor vai responder orações, o Senhor vai mudar histórias, mudar destinos de pessoas, porque nós vamos nos mover com autoridade, com a tua palavra, com os princípios e os preceitos da tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, esse texto ele está falando algo interessante para a gente começar a analisar e que a gente pode crescer também, não é? Não é só Jesus que crescia diante de Deus em graça. E é interessante que Jesus ele sempre foi um modelo, né? Ele é o modelo principal de tudo que acontece e nós somos também os seus imitadores. E o que Jesus passou, a gente pode passar também. E a gente deve segui-lo também, porque ele vai... Já existe uma graça para a gente ser seguidor dele. E o que ele passou, a gente vai passar também. E coisas que aconteceram com ele vão acontecer conosco também. Amém? Então, esse texto ele fala... Interessante, ele fala, crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Quando a gente pensa em Jesus, a gente fala assim, é o Filho de Deus, e ele já tinha tudo pronto e preparado, não é? A gente pensa assim, Jesus tinha tudo pronto, tudo aconteceu rapidamente com Jesus, porque ele era o Filho de Deus. Eu digo para você, não foi assim. Jesus teve que conquistar algumas coisas. Claro que ele diz a palavra que ele esvaziou-se de toda a divindade, ele tomou a forma de homem, ele foi obediente até a morte de cruz, mas ele precisou crescer, ele precisou galgar lugares que Deus havia proposto para ele, ele precisou crescer em oração, ele precisou conquistar coisas. Ele não foi dado tudo a Jesus por ele ter um título de Filho de Deus. Como diz o texto, esvaziou-se da divindade. Então, sendo obediente até a morte de cruz. Então, Jesus é um modelo perfeito daquilo que nós podemos ser. Jesus é um modelo daquilo que você pode ser. Ele tá mostrando, Jesus está querendo mostrar pela sua vida e pelos textos que você pode ser exatamente como ele foi. Jesus foi vencedor? Certamente foi vencedor. Jesus cresceu em sabedoria? O texto diz. Estatura? Também. Estatura também, não é? Graça? Também, claro. Você sabe que existem alguns aspectos na nossa vida que eles só vão se manifestar se você buscar, e depois de um tempo que você busca, começa a chegar na sua vida. O ministério, por exemplo, quando você está falando de uma pessoa que vai crescer no ministério, ou alguém que está crescendo, ou alguém que vai começar a galgar o ministério, é interessante que as primeiras vezes as coisas não funcionam. É interessante que você precisa persistir num caminho para que as coisas comecem a estabelecer. Não é a primeira vez que você vai orar e as coisas vão acontecer. Não é naquele primeiro momento, eu estou com fé, vou orar. Não é assim que as coisas acontecem. Não que você precise de muitas orações para as coisas acontecerem, mas entenda, nós vamos estabelecendo coisas na nossa vida, conforme o quê? O crescimento que Deus nos dá. Amém? Então, eu lembro que muitas vezes, eu lembro do pastor pedindo para eu orar por uma pessoa, tal pessoa está doente, vai na casa dela e ora por ela. Amém. Vou lá, oro pela pessoa, no dia seguinte ela morre. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, era a extrema unção mesmo, né? Eu fui dar a extrema unção. Aí você fica naquela, meu Deus, eu orei, uma pessoa morreu. Porque muitas vezes a gente quer o quê? Um resultado imediato. Eu não sei se você já buscou prosperidade.
Você já buscou prosperidade em Deus? Você já buscou sair do vermelho, sair das contas apertadas? Você já buscou conseguir pagar suas dívidas? Você já buscou ter um carro melhor, uma casa melhor, situação melhor, sim ou não? Claro que sim. Mas eu pergunto a você, vem de uma vez? Vem direto? Não. Por quê? Porque Deus não é um Deus do imediato. Queria que você entendesse, Deus não é aquele Deus do imediato. As coisas vão se estabelecendo. Elas precisam encontrar em nós o quê? Um trabalhar. Você precisa dar um tempo para as coisas acontecerem. Você precisa continuar crendo, perseverando e saber que vai chegar um tempo que vai começar a vir dinheiro para você. Não é? As pessoas falam, eu quero cachoeira de dinheiro, eu quero a prosperidade. Mas precisa construir algumas coisas para essa cachoeira chegar. Concorda comigo? Precisa construir algumas coisas. O nosso caráter precisa ser mudado. Por exemplo, a gente deixar de ser gastão. Não é isso? A gente deixar de ser consumista. Por outro lado, existem os outros extremos, não é? Tem pessoas que são muito, muito acumuladoras de coisas velhas. Deus quer dar e você está acumulando coisas velhas. Então não tem uma cabeça mudada. Percebe? Deus ele vai trabalhar numa série de coisas e você precisa se deixar trabalhar. Para quê? Para que Ele possa começar a depositar coisas na sua vida. Para que as coisas comecem a acontecer. Uma das coisas importantes que nós da fé não podemos esquecer é o declarar, é o falar todos os dias. Se você acha que é bobagem isso ainda, você ainda não entendeu a fé. E você não entendeu o que é ser da fé. Porque nós declaramos todas as coisas, melhor dizendo, nós declaramos as coisas que nós cremos todos os dias. Então eu digo, todas as vezes que eu levanto, eu digo, o Senhor me aumentará. Cada vez mais a mim e aos meus filhos. No Salmo 35, 27 diz assim, bendito seja o Senhor que se alegra na prosperidade do seu servo. Não é isso? Deus se alegra. Então todas essas coisas precisam estar o quê? Na sua declaração, na sua confissão de todos os dias. Por quê? Nós estamos construindo o quê? Nós estamos construindo uma base, uma estrutura para que as coisas possam acontecer, amém? Então, quando a gente fala nesses aspectos que Jesus cresceu, você sabe que Jesus teve que aprender obediência? Sim ou não? Jesus teve que aprender obediência. Você precisa aprender obediência, sabia? Algumas coisas não estabeleceram na sua vida e não vão estabelecer enquanto você não aprender a obedecer. Obedecer quem, pastor? Eu já sou adulto. Obedecer às autoridades, obedecer seus pais. Tem coisas que simplesmente não acontecem na nossa vida porque a gente é muito duro nas palavras, às vezes. Às vezes você não entende o que Deus quer fazer. Deus quer nos moldar para quê? Para que Ele possa abençoar. Você sabe que, irmãos, presta atenção, uma semente que dá certinho numa planta, numa terra, é porque a terra é boa. Você precisa ser uma terra boa. Tem sementes que já caíram em muitas terras, mas a terra não está boa. A terra ela tem que estar afofada, preparada. Sabe aquele coração tranquilo? Que às vezes não entende o que está acontecendo, mas fala assim, eita, Deus está me guiando. Deus está falando através do homem de Deus. Então, é daquela maneira. Então, a gente acalma o coração. Então, esses aspectos que esse texto está falando, tem tudo a ver conosco. Da estatura física, não é? Porque ele crescia em sabedoria, não é? Eu sei que eu falo esses assuntos algumas vezes, e às vezes eu trago de volta para que fique bem seguro no teu coração. Como diz a palavra, é segurança para você. E ele está falando essa questão da estatura. Eu não sei se você pensa assim comigo, mas a estatura tem tudo a ver com a saúde física, não é isso? Um crescimento, uma vida equilibrada. Há um ano passado, eu acho que eu comecei a falar muito. Deus tocou muito no meu coração para falar sobre saúde divina. Não sei se você lembra, eu fiquei até meio chato. Eu sei que alguns de vocês me suportaram, alguns não estavam mais aguentando. Não é? Porque lá vai o pastor falar da Coca-Cola, não é?
Lá vem ele, nossa, que coisa chata, pastor. Né? Alguns queriam subir e me esganar. Mas a questão é que eu tinha uma segurança muito grande, não de falar, mas que Deus estava mandando eu falar. Então, não sei se você entende isso, não fique chateado, não é soberba da minha parte, mas eu tenho muita segurança que Deus mandou eu falar. Quando eu falo é porque Deus mandou eu falar. Então, se você puder já acreditar nisso, vai ser melhor para você. Você pula algumas etapas. Fica chateado. Então, crescer e ter saúde. Vamos vigiar. Vamos vigiar. Muitas coisas que a gente faz, irmãos, no natural, está tirando a nossa saúde. Preste atenção. Tenha uma vida saudável. A Vilma nos propôs aí há um tempo atrás uma limpeza hepática. Eu quero falar isso para a igreja. Por que, pastor? Isso aí não está na Bíblia. Não tem problema, é um assunto. Ela nos ajudou. A Vilma é enfermeira, ela conhece. O que ela fez? Ela me falou, pastor, existe uma limpeza hepática que você faz assim, uma semaninha de tratamento. No último dia você elimina literalmente pedras. Eu falei, o que, Vilma? Eu que era sabichão, não sabia disso. Ela falou, você quer ver? Se eu tenho nojo de ver? Eu falei, não, me mostra. Me mostrou um monte de pedra das pessoas, não é isso? Eliminando. Se você quiser depois, procura a Vilma. Nós vamos fazer uma outra limpeza. Eu já fiz a primeira, vou entrar na segunda agora. Vou ficar limpinho por dentro. Eu fiz a limpeza hepática, né? Nós fizemos. Meu Deus, saiu um Hulk de dentro de mim. Saiu tanta pedra verde. Não fique com nojo, não, mas é isso mesmo. Saiu. Eu tirei foto, se você quiser ver. Se tiver estômago. Parecia esmeralda. Eu era rico e não sabia. É isso mesmo. Tratamento com vinagre direitinho, né? Comida natural. Evitando as comidas gordurosas. Fizemos um tratamento. No último dia, tomamos uma mistura, um suco tríplice. É um pouquinho... Tudo dá um trabalho, exige o que? Uma disciplina. Mas chegou no último dia, eliminamos um monte de pedra. Todo mundo que fez, eliminou, não foi? A saúde melhora. Eu não vou falar sobre isso, mas é maravilhoso. Você precisa... Eu tenho convicção que Deus sempre vai nos guiar a fazer o quê? A fazer as coisas certas. Porque a gente está sendo guiado por Deus, pelo Espírito. Então Deus vai trazer recursos, pessoas certas, na hora certa, para que você seja tratado. Está entendendo? Está entendendo? O pastor está falando aqui, deixa de tomar Coca-Cola, refrigerante. Isso mata. Coca-Cola, refrigerante, mata uma pessoa lentamente, mas está matando, está estragando os seus dentes, estragando até os homens, viu? Até a sua virilidade, viu? Tá bom? Se você quer saber, até isso estraga. Mas a gente precisa fazer o quê? Pastor, não acredito. Então vai ler. Vai ler para ver se você acredita. Quem você acredita? O pastor falou também outra coisa, para a gente tomar cuidado. Eu falei muito no ano passado, não falei? Para a gente tomar cuidado com as fontes, aquilo que você está vendo. Já é tempo de você desligar toda a mídia aberta. Não ouve mais. É isso mesmo. A gente chegou, infelizmente, chegamos num tempo onde o canal 5 não é mais confiável. Há muito tempo não é. Você deveria dar 0 de audiência. Entendeu? O canal 13 não é mais confiável. O canal 11 não é mais confiável, tá bom? O canal 4 tem ainda um padrão lá. Você precisa entender, tem um histórico, tem um padrão ainda. Por isso que algumas coisas ainda funcionam no canal 4 e no canal 7. Tá? No meu tempo era canal, não sei se você lembra disso. Não é? Então eu falei, é tempo de você parar de ouvir bobagem, ouvir pessoas certas, porque a informação certa te abençoa. A informação correta. O que está fazendo a informação incorreta? Está matando as pessoas. Tantos familiares nossos estão depressivos, porque ouviram tantas bobagens. Irmãos, essa questão eu falei muitas vezes aqui, não é para te chatear, mas é aquele ímpeto que Deus coloca no meu coração e eu quero te salvar. Te salvar com informação. Né? Convenhamos, a gente sabe disso. A gente viveu uma fraudemia. Não uma pandemia, é uma fraudemia. É uma grande fraude. Pastor, você está falando que o vírus não existe? Não é isso que eu estou falando.
Eu estou te falando uns outros aspectos, né? O Brasil foi praticamente vendido para a China, né? Enquanto isso, né? Enquanto as pessoas estavam o quê? No fica em casa, não é? A gente precisa... Foi um grande teste que fizeram com o brasileiro. O brasileiro e o paulistano aceitou tudo que foi imposto e nem reclamou. Nem falou assim, ei, tem comprovação científica? Tem alguma coisa? Não, não tem, mas tá bom, a gente aceita e está tudo bem. A gente estava esse final de semana em Lindóia, Águas de Lindóia, estava curtindo lá os dias na pousada que o diaconato nos presenteou. Uma bênção, segunda a sexta funciona tudo, sábado e domingo fecha toda a cidade. Fecha a cidade, fecha. No sábado e domingo. Pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo estrutura do que tinham. Empresários tiveram que vender suas propriedades, pousadas e tudo, porque a cidade parou. Percebe? Existem coisas por trás, mas a gente precisa ser quem? Aquelas pessoas inteligentes, que crescem em sabedoria. Você tem sabedoria, tá entendendo? Você tem sabedoria de Deus. Pastor, e daí o que a gente faz? O que a gente faz é ser pessoas de Deus. Não se deixar enganar. Não se deixar enganar, tá certo? A gente faz, como cidadão, a gente tem que fazer uma série de coisas, não tem jeito. Não é? A gente faz, mas o que eu peço a você é não se deixar ser enganado. Voltando à questão da saúde, comer corretamente, não é isso? Dormir corretamente. Eu falei muito dos celulares, dos smartphones. Isso faz mal para a nossa saúde, faz mal para a alma, faz mal para a saúde mental. A gente não pode deixar os filhos serem educados pelo celular. Isso está destruindo a cabecinha deles. A gente não pode. Você, pai e mãe, você precisa correr em relação a isso. Fala, tira dele. Ele vai chorar, espernear. E daí? Dá um livro para ele ler. Ô, pastor, que maldade. Maldade não, é a bondade para o menino, não é? Vamos salvar o menino e a menina. Eu preciso que a gente se desperte em relação a isso. A gente viu um tempo atrás essa questão. Eu estou para ter uma reunião com os nossos pais, pai das crianças. Aí você precisa ficar muito atento, porque agora, em 2021... Em alguns lugares, você precisa ver todo o contexto. Em 2021, você viu, eu não sei se você está acompanhando, mas as eleições nos Estados Unidos, elas foram ganhas na mão grande, não foi? Você vai ver, se você ler um pouquinho, você vai saber que foi ganha na mão grande. Foi muita coisa, até mortos votaram, né? Você sabe disso, não é? Quem sabe disso? E o que acontece? Qual a grande questão disso? Não é presidente A, B ou C. A questão é uma agenda que está se cumprindo, não é? E o presidente novo, ele já se comprometeu, inclusive, com alguns ministérios, de cumprir rapidamente uma agenda LGBT. Não é isso? Eles se comprometeram a cumprir rapidamente essa agenda, porque é papel dos democratas. Você sabe que o democrata é o socialista e o republicano é o mais conservador. E a questão é que isso vai chegar muito rapidamente no Brasil também. Isso já existe, não é? Claro, mas isso vai correr de uma forma muito rápida. E você precisa tomar agora cuidado, você que tem criança pequena, 100% vigia eles. Eu vou falar de novo, vigie os seus pequenos 100% do tempo. As nossas crianças aqui da igreja, eu quero ter uma conversa com elas, com os pais, junto com os pais, os adolescentes. Tem muitas crianças que estão ficando confusas, porque o princípio bíblico não é tão forte quanto a porcalhada que os colegas e a escola ou a internet está ensinando, não é? Uma vez eu falei aqui dos 70 gêneros que existe hoje, não é isso? Vocês já viram isso? O pansexual, o metrosexual, além do homem e da mulher, que são os últimos que não tem mais nada a ver. Se a pessoa acordar e falar, não, hoje eu sou uma moça. Não, hoje eu sou uma moça. Como é que é? Não, hoje eu me senti uma moça, hoje eu sou uma moça. As empresas hoje, você vai fazer uma ficha
de dados cadastrais, você coloca lá homem, mulher ou outro. Não é só o homossexual, mas você pode colocar o que você é. Não, hoje eu sou pansexual. Não, hoje eu sou assexual. Hoje eu não tenho sexo. Hoje eu sou bissexual. Se você está ouvindo isso fora do contexto, volta a pregação, tá? Senão você vai me condenar aqui porque eu estou falando. Está entendendo? Nós vamos ter que tomar um cuidado muito mais sério com as nossas crianças, os nossos netos. Eu peço a você, chame sua família para conversar. Vamos conversar uns com os outros. Vamos tentar fazer como o profeta diz, não é? Neemias, ele fala, vamos tentar trabalhar para a gente restaurar nossas famílias, para a gente não se perder. Tem meninos hoje de 5, 6 anos que eles já estão falando assim, não, a minha opção é homo, eu sou homossexual. Meninos de 7 anos. Eu sou gay. Né? Então as crianças, elas estão sem o quê? Uma orientação correta. Então, eu pergunto, como vai crescer em sabedoria, estatura e graça, sem uma formação correta? Nós precisamos trabalhar com as nossas crianças, tomar um cuidado muito grande. Você precisa talvez ganhar até um terreno que você perdeu. Porque não é certo aquilo que a TV ensinou, as redes sociais ensinam, você precisa desconstruir. Agora é a nossa vez de desconstruir. Porque não foi assim, a sociedade, os democratas, não é isso? O socialista, ele quer desconstruir os valores, você precisa entender isso. Ah, pastor, só fala de política. Não, você precisa entender, os valores foram desconstruídos. Nós vamos ter que trabalhar agora, enquanto Jesus não voltar, para desconstruir o que eles estão falando. Essa semana um moço foi lá na frente e falou assim, eu peço desculpa por ser um homem, e ser um homem branco. Eu preciso pedir desculpa porque eu sou um homem branco? Por quê? Porque eu, sendo homem, eu oprimo as mulheres. Eu oprimo mulheres? Você é homem e oprime mulheres? E você, por ser branco, você oprime o negro? A sociedade está maluca, e é isso que está nas maiores hashtags, e é isso que os seus filhos já sabem, e você muitas vezes nem sabe. Você precisa se atualizar, e você precisa trazer o conceito de Deus para eles. Em colocar na cabeça deles o conceito de Deus. Para quê, gente? Para a gente salvar os nossos. Está entendendo? Quando uma criança vai ser salva, ela precisa crescer nisso. Eu não sei se você percebe, mas a agenda faz com que eles não tenham sabedoria. Sim ou não? Você já reparou? Você já reparou que raramente o seu menino sabe conversar de muitas coisas? Ele tem uma tendência do que ele sabe conversar, porque a sociedade o inspira a falar sobre algumas coisas. Se falar sobre redes sociais, ele sabe falar hoje. Mas conversar um pouco sobre geopolítica, ou política, ou geografia, ele não vai saber. Não é? Um pouco sobre ciência, ele não vai saber, porque a sabedoria está desconstruída. Agora eu pergunto, e a sabedoria divina? Menos ainda eles têm. Porque eu pergunto, seu filho sabe orar? O seu filho saberia, no momento de oração, orar com você um tempo? Não, pastor, é muito pequeno, mas ele tem que ser instigado, ensinado o que é ser cristão. Vem aqui orar, vem aqui. Você percebe? A gente precisa reconstruir isso, desconstruir esses valores antigos. Então, vamos trabalhar, queridos, para que eles cresçam em sabedoria, em estatura, não a saúde e a graça diante de Deus também. O que é crescer em graça? A graça de Deus, quando a gente traduz, é o favor imerecido de Deus, não é isso? É um favor imerecido de Deus. E de fato, a graça é algo que a gente não merecia, porém Deus trouxe a nós. E você pode desfrutar dela, mas a gente pode crescer na graça diante de Deus e dos homens. Uma criança que vai crescer em graça diante de Deus, ela vai entender sobre Deus, vai ser equilibrada, vai crescer espiritualmente, assim por diante. E essa graça também é gradativa, ela aumenta para ela ter graça diante de Deus, diante dos homens, diante das coisas naturais também. Amém? Então a gente precisa trabalhar. Crescer nessa graça é crescer também numa maturidade espiritual,
numa maturidade do relacionamento com as pessoas. É crescer de uma forma que você olha para ele, né? Para uma criança e diz assim, meu Deus, ele até tem uma idade tenra, só que ele já tem tanto de Deus, tanta sabedoria, não é isso? Eu queria que eu já citei isso aqui uma vez, mas o meu filho, o Gustavo, a Larissa também, eu não me lembro exatamente, mas o Gustavo foi batizado no Espírito Santo quando ele era uma criança. Ele tinha, se eu não me engano, 5 anos ou menos. Eu falei para ele sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E ele ficou ouvindo, estava só eu e ele em casa. Eu coloquei as mãos sobre ele, ele falou em línguas. Uma criança. As nossas crianças, é isso que elas precisam voltar a aprender. A gente precisa falar assim, ei, larga o celular, isso aqui não presta. As nossas crianças hoje, elas estão falando em posses. Se você deixar isso passar de uma criança para a fase do adolescente e jovem, ele vai crescer um jovem ganancioso. E o amor ao dinheiro é raiz de todo mal. Você não pode deixar o seu filho crescer pensando em riquezas. Está entendendo? Entenda o que o pastor está falando aqui. Ele pode crescer com uma cabeça boa para desenvolver, ter uma profissão. Está entendendo? Está entendendo? Mas ele não pode ser amante do dinheiro. Nós estamos vendo um monte de crente que ama dinheiro. E a Bíblia diz o quê? Que o dinheiro é raiz de todo mal? Não. O amor ao dinheiro é raiz de todo mal. Os seus filhos não podem crescer. Tem crianças hoje que elas não brilham mais os olhos por uma Bíblia, mas sim por um smartphone, por riqueza. E aquilo que eles estão vendo na internet é tanta besteira, você precisa ver isso. Eu quero ter essa conversa com os nossos pais, porque os pais precisam saber disso. É tanta besteira que eles veem, é tanta coisa que eles são bombardeados. Você imagina o seu filho assistir 10 vídeos, ou 15 vídeos, ou 20 vídeos por dia? O pastor fala aqui 2 vezes por semana, não é isso? 3. Seu pequenininho está lá na sala. Você não percebe? Às vezes a influência que ele recebe do mundo é muito maior. Então a gente precisa trabalhar para encher a cabecinha deles. Encher a cabecinha deles. Irmãos, ainda é tempo. Ainda é tempo. Criança não precisa, não tem querer, tem que fazer a vontade do pai. Criança fala assim, não quer ir no culto. O quê? Eu não perguntei se você quer ou não quer. Nós vamos e acabou. É assim que a gente faz. Eu fiz isso com os meus filhos. Se eu tiver autoridade sobre meus netos, vai ser assim também. Os pais que têm autoridade, né? Mas se eles deixarem eu falar, meus netos vão ser assim também. Não, pode vir embora. Eu não perguntei sua opinião, pode vir. É assim. Porque eles não sabem caminhar sozinho ainda. Nós que formamos eles. Agora eu digo a você, você precisa estar cheio de Deus. Você como pai e mãe, você precisa estar cheio de Deus. Cheio de Deus, trazer eles para a fé, trazer eles para orar. Eu vou pedir para a Flávia um dia desses, para a gente trazer as nossas crianças para orarem conosco. A gente vai quebrar, vai desmistificar algumas bobagens que a pedagogia, desculpem os pedagogos, perdão Thalita, perdão professores, mas, perdão Kátia, algumas coisas da pedagogia no Brasil foi uma grande mentira. Paulo Freire é um grande desastre para a educação no Brasil, porque ele tirou a figura, não é, do professor, do tutor, ele desprezava. A figura do professor é um bobalhão, um modo de dizer, na classe. Eu digo a você, o padrão bíblico é você pegar na mão do menino e falar assim, ei, vem cá, eu sei das coisas, você não sabe não. Então você vai vir comigo, sabe? Aquele negócio que às vezes a gente fala assim, pode ser um pouquinho desconfortável para uma criança, mas é isso que forma o caráter da criança. Eu lembro que na igreja católica, eu morava lá na rua Domitília, depois virou rua São Francisco do Vermelho, que nome horrível, né? Mas eu lembro que em cima assim tinha um SESI e do lado do SESI tinha uma capela. A minha mãe era professora do SESI. Conhece SESI? Vocês viram aí? Conhece SESI?
Minha mãe dava aula no SESI e eu lembro que tinha uma capela onde meus pais iam sempre fazer uma novena de Natal ou nas missas que tinham lá, porque era uma igreja um pouquinho menor. E eu lembro que muitas vezes eu não queria ir, porque era muito chato. Era uma rezação que eu não aguentava. Eram os terços, Ave Maria, cheia de graça. Depois pegava outra bolinha. Era muito cansativo. Eu admiro o católico que é perseverante nisso, né? Porque é cansativo aquilo. E eu lembro que muitas vezes eu falava, mãe, posso ficar? Não, pode vir. E eu lembro que não tinha salinha para a gente gente ficava do lado dos pais. Está entendendo? Talvez você fale assim, mas isso revolta uma criança. Revolta não. Você ensina pelo exemplo, está entendendo? Você mostra assim, é assim que eu faço. Aí as crianças vão olhar para você e vão falar assim, o meu pai é próspero. O meu pai é próspero, ele tem as coisas, ele banca as coisas. Aí eles começam a fazer uma ligação. Eita, ele tem um Deus. Ele segue, o meu pai é religioso, meu pai é piedoso. Meu pai frequenta cultos. Está entendendo? É isso que faz o sentido na cabeça da criança. É um tempo que você constrói uma estrutura para que as coisas comecem a acontecer. Você que tem buscado algumas coisas aí, eu sei que às vezes a gente se foca em tantas coisas, você tem buscado algumas coisas e às vezes cansa. Não se canse de construir uma estrutura, porque ao tempo certo vai frutificar. Amém? Você que tem construído uma estrutura para educar os seus filhos, não se canse, no tempo certo eles vão frutificar. No tempo certo você vai falar assim, valeu a pena. Não estou vendo agora, mas eu estou construindo e eu vou ver. Amém? Só para terminar, a gente estava chegando aqui, eu estava vendo o Samuel, né? Filho da Josi do Adriano. Meu Deus, que lindo. Samuca, tocando bateria ali, o Guga dando aula para ele. Ele fazendo umas viradas, maravilhoso aquilo, né? E eu sentindo o peso da mão dele, eu ouvi daqui. Eu falei, meu Deus, o menino tem pegada, não é? Ele não sabe fazer muitas coisas. O Guga estava ensinando, ele sabe fazer as viradas. Tum, 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 tchá. Gostou dessa? Gostou, né? E fazendo as coisas, a gente não consegue ver, porque são pedacinhos, não é isso? Parece um pedacinho de um quebra-cabeça. Ele sabe fazer isso. Encontramos uma peça, encontramos outra, tal. Mas você percebe daqui a um tempo, esse tempo que vocês investiram em trazer, em falar, vai. Daqui a pouco você vai ver, está construído. Está construído uma coisa. Está construído uma estrutura. Está construído uma sabedoria, um ensinamento. Não desista daquilo que você está construindo. Não desista, insista, persista. Viu, Gabriel? Aquilo que você está construindo. Você está construindo uma coisa, parece que não aparece muito, mas está aparecendo. Está aparecendo. Um belo dia, nós vamos ver aquele solo acontecendo e falar assim, olha, isso aqui não é de agora. Não é? Aquele passo que ele vai dar e vai fazer assim, ó. Vai até fazer um gesto, né? Todo mundo vai falar, o quê? É o Gabriel. Eu falei, pois é, mas não foi de agora. É de um tempo que ele está construindo. É um tempão. Ninguém está vendo. Está entendendo? Ninguém está vendo agora, mas vai chegar uma hora que o fruto vai chegar. Não é isso, Ana? Vai chegar uma hora que todo mundo vai falar, aconteceu. A estrutura floresceu. Tudo que você tem buscado, Thalita, vai acontecer. Na hora certa vai acontecer. Janaína, presta atenção. Tudo que você tem buscado vai acontecer. Viu? Rafinha, vocês são novos na fé. Tudo que você tem buscado, essa persistência de vir no culto, é uma construção. Deus está vendo isso. Deus está vendo. Deus está vendo o coração de vocês. Vocês podiam chegar em casa cansados do trabalho e falar assim, eu tenho direito, eu vou tomar um banho, descansar, jantar e ver alguma coisa que me diz, não, é aqui, porque essa estrutura está acontecendo. Quando vocês menos esperarem, as coisas aconteceram, a estrutura veio, o dinheiro chegou, a saúde chegou, a amplitude chegou, tudo isso. Não desista, não desiste, persiste naquilo que você está construindo. E nós aqui, irmãos, estamos construindo uma estrutura de oração. Quando nós oramos nas terças-feiras e quando você persiste em oração, você está construindo uma estrutura. Você sabe que algumas respostas de oração vão vir depois? Algumas coisas elas vão acontecer na sua vida, aí você vai ver de onde veio, daquele tempo que eu persistia.
daquele tempo que eu sempre estava lá, estava orando. Às vezes no dia não acontecia nada, na semana nem parecia que estava acontecendo alguma coisa, mas estava sendo construído. E de repente você vê, ei, terminei a construção, acabei a casa. Carla, é muito ruim, não é? Quando você constrói uma casa, fica muitos anos e nunca consegue terminar. Não é bom terminar uma casa? Eu não estou falando de uma casa física, é uma casa espiritual. É um tempo que você constrói, mas você vê, ei, paulatinamente você está fazendo, um dia após o outro está construindo. Parece que não aconteceu nada. Você fala, meu Deus, eu investi um tempão, um dinheiro, nem mudou a aparência, mas mudou. Coisas aconteceram. E quando você menos esperar, ela vai estar pronta. Se eu pudesse falar algo para você essa noite, eu só pediria que você persistisse em crer em Deus. Persiste em crer em Deus, não desiste daquilo que você está construindo, daquilo que você está fazendo em oração. Fique muito animado, fique com fé. Fique com fé. Esse tempo, irmãos, ele não é perdido. Esse tempo não é tempo perdido, é um tempo de uma estrutura que você em breve vai ver as coisas acontecendo. Fica de pé.